Mentalidade Vencedor Audiobook apresenta As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Parte 1. Leis básicas de prosperidade que podem lhe trazer riquezas. Introdução a Pó de Ouro no Ar para você. Este livro é resultado das várias recessões dos últimos tempos e de muitos anos de vacas magras. Ninguém gosta de recessões nem de tempos duros, e de fato, ninguém deveria gostar deles. Durante 15 anos, tentei achar um livro como este. Nesses anos de intensa procura nas prateleiras das livrarias, descobri que há muitos livros oferecendo ideias sobre o sucesso. Porém, em nenhum deles encontrei um conjunto de leis simples e compactas para assegurar tal sucesso. Comecei a procurar um livro assim depois de ficar viúva, com um filho para criar e sustentar. Como eu não tinha formação para trabalhar e nenhum tipo de rendimento, naquela época, eu teria dado tudo para conhecer o poder do pensamento próspero. Durante algum tempo, experimentei depressão, problemas de saúde, solidão, necessidade financeira e uma sensação de fracasso total. Parecia que o mundo inteiro estava contra mim e que tudo o que eu fazia dava errado. Mas tendo meu filho para cuidar, eu não podia falhar. Eu tinha de vencer pelo bem dele e pelo meu próprio bem. Então, quando eu estava no ponto mais baixo, emocional, física e financeiramente, aprendi sobre o poder do pensamento como um instrumento para o sucesso ou para o fracasso. Eu percebi que o fracasso é o resultado do pensamento voltado para o fracasso. Aprendi que o uso correto da minha mente poderia se tornar a chave para uma vida saudável, feliz, próspera e bem-sucedida. Assim que, entre aspas, agarrei esse maravilhoso segredo do sucesso, a maré começou a virar a meu favor. O nascimento do pensamento próspero. Temos ouvido muito sobre o pensamento positivo nos últimos anos. Todavia, das recessões e dos tempos difíceis dos últimos anos, nasceu outro termo, o pensamento próspero. A palavra prosperar, entre aspas, significa florescer, ser bem-sucedido, vicejar, experimentar resultados positivos. Você é próspero à medida que experimenta paz, saúde e plenitude em seu mundo. Embora o pensamento próspero signifique coisas diversas para pessoas diferentes, ele dá a você o poder de transformar seus sonhos em realidade. Quer esses sonhos sejam de uma saúde melhor, de aumento do sucesso financeiro, de uma vida pessoal mais feliz, de mais formação e viagens, ou de uma vida espiritual mais profunda. Este livro mostra de forma bastante clara como o pensamento próspero ajudou pessoas de qualquer posição ou situação a conseguir tais resultados. Além disso, ele também mostra como o pensamento próspero pode fazer isso para você também. Conforme ler este livro, você começará a desenvolver o poder do pensamento próspero e quase com igual facilidade poderá começar a sua colheita de resultados prósperos. O vendedor que transformava tudo que tocava em ouro. Anos atrás, um vendedor já usava o poder do pensamento próspero, embora talvez não tivesse consciência disso. Quando as pessoas lhe perguntavam, entre aspas, como vão os negócios? Ele sempre dava sua resposta padrão. Os negócios vão maravilhosamente bem, porque há pó de ouro no ar. Para ele, parecia a si mesmo.
todo o contato que ele fazia resultava em uma venda. Depois de algum tempo, quando o nome dele era mencionado, as pessoas sempre diziam: sim, tudo que ele toca vira ouro. As leis da prosperidade. Durante meu primeiro ano de ministério, aconteceu uma das mais severas recessões nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Membros da minha congregação começaram a pedir palestras sobre como sobreviver a esse período difícil. Foi justamente quando essas leis dinâmicas da prosperidade começaram a tomar forma. E tais ideias funcionaram com uma rapidez impressionante para todos os tipos de pessoas. A palavra, entre aspas, dinâmico, tem a mesma raiz que a palavra dinamite. Por isso, o dinâmico é poderoso, vigoroso, repleto de energia e conduz à mudança. Por isso, o que é dinâmico tende a tirar você da rotina. Uma, entre aspas, lei é um princípio que funciona. Sim, Williams, conhecido jurista e famoso advogado, indicou muitos anos atrás que uma lei é uma regra de ação estabelecida. A palavra lei sugere um desejo de ordem. As pessoas que passam por necessidades financeiras precisam exatamente disto: ordem em seus pensamentos, emoções, corpos, assuntos financeiros e em todos os aspectos de suas vidas. O brilhante cientista Sir Isaac Newton, antigo pesquisador das leis naturais, certa vez disse que existe um conjunto de leis para o mundo físico, mas podemos ir além. Não só há leis usadas no plano físico, mas também há um grupo de leis mentais e espirituais tão poderosas que podem ser usadas para multiplicar, neutralizar ou até mesmo reverter as leis naturais. Quando essas leis mentais e espirituais mais elevadas são usadas pela mente do homem, produzem resultados que parecem miraculosos no plano físico. Como essas leis funcionaram para outras pessoas. Uma semana depois da primeira palestra, 2 secretárias receberam aumento de salário e uma delas foi promovida e recebeu um novo cargo. Um corretor da bolsa contou que tinha feito muito mais negócios do que esperava, embora a maioria de seus colegas estivessem comparativamente ociosa. Um cliente que ele não via havia muitos anos apareceu e lhe deu um cheque de $200.000 para aplicar. Um mês depois de começar a evocar deliberadamente o pensamento próspero, a sua receita aumentou 4 vezes. Um advogado que tinha vários clientes industriais em greve ou que tinha saído do mercado contou que a recessão tinha acabado para ele. Sua receita aumentou rápido, chegando ao patamar de $2.000 por mês, o que na época parecia um grande progresso, ainda que mais tarde, após ele já ter estabelecido um padrão de pensamento próspero, esse valor parecesse apenas normal. Um representante de uma siderúrgica, cujos negócios tinham sido afetados pela recessão, relatou que recebeu um pedido inesperado de $4.500. Uma mulher era vendedora de uma loja de departamentos que empregava mais de 100 pessoas. Todos os seus colegas tinham pensado e falado sobre o período de vacas magras. No fim do mês, depois que essa moça começou a pensar prosperamente, ela foi a única dentre os mais de 100 funcionários a receber um cheque de comissão por ter batido sua meta de vendas do mês.
Os outros empregados tinham decretado para si mesmos um período difícil e conseguiram, com isso, resultados ruins. O dono de um negócio de produtos elétricos tinha $750 a receber. Conforme ele começou a pensar em si mesmo e naqueles que lhe deviam como prósperos, a conta foi paga com tranquilidade. Um joalheiro tinha contas a receber que ele tinha tentado em vão cobrar de todos os modos que conhecia, incluindo cartas pouco amistosas. Quando ele também decidiu começar a pensar em termos prósperos sobre si mesmo e sobre as pessoas que lhe deviam, para sua surpresa, a dívida foi quitada. Uma família que queria se livrar de dívidas herdou de forma inesperada uma boa soma em dinheiro. Um funcionário do governo recebeu um aumento que estava pendente no Congresso havia vários anos. Um funcionário da Telefônica também recebeu um aumento que tinha sido prometido meses antes. Um engenheiro recebeu um novo contrato de $15,5 milhões, depois de ter participado de outro contrato de $1,5 milhões. Um casal recebeu uma viagem ao exterior com todas as despesas pagas. Esses são apenas alguns exemplos do poder do pensamento próspero. A prosperidade muda até a sua aparência e traz boa saúde. Foram conseguidos mais do que resultados financeiros. Conforme eu fazia palestras semanais sobre o pensamento próspero, comecei a perceber que as pessoas que iam às palestras estavam começando a exibir uma nova aparência. Uma aparência de calma interior, equilíbrio, felicidade, segurança e estabilidade, algo que antes não possuíam. A aparência de fracasso e de falta de coragem foi substituída pela de sucesso, autoconfiança e felicidade interior. A aparência de derrota foi substituída por uma de soberania, autoridade e vitória. Era maravilhoso de ver. Muitas pessoas também experimentaram nova saúde física e mental. Havia, por exemplo, um executivo a quem disseram a vida toda que ele tinha uma doença cardíaca que exigiria cuidados constantes. Depois que ele começou a aplicar o pensamento próspero em todas as áreas de sua vida, começou a relaxar cada vez mais em termos mentais e físicos. Depois de algum tempo, o médico desse executivo constatou que a doença cardíaca havia desaparecido. Agora, muitos anos depois, ele continua saudável e está mais feliz do que nunca. Muitas pessoas com problemas nervosos passaram a se sentir com mais saúde, serenidade e paz de espírito. Uma dona de casa desse grupo já havia procurado muitos médicos ao longo de anos, que, no entanto, nunca tinha conseguido encontrar nada de errado no organismo dela. Conforme ela começou a praticar o pensamento próspero, passou a pensar nas outras pessoas com mais amor, incluindo seu próprio marido. Sua nova atitude de carinho com o marido deu a ele uma sensação de aprovação que não recebia da esposa havia mais de um ano. Isso, por sua vez, aumentou a autoconfiança dele e se refletiu em sucesso no seu trabalho. Seu novo sucesso no trabalho trouxe felicidade e satisfação ao casamento deles, o que há muito tempo deixara de existir. A saúde dessa mulher melhorou tanto que logo ela parecia muitos anos mais nova, e à medida que a felicidade começou a surgir nas várias áreas de sua vida, suas dores e sofrimentos sumiram.
toda a sua aparência muda. Uma executiva solitária e infeliz, que já tinha tentado o suicídio, ficou tão interessada nas leis da prosperidade que encontrou outras coisas pelas quais se interessar, além de por si mesmo. Isso a levou a uma vida mais feliz e equilibrada, e aquela conversa de suicídio cessou. Uma dona de casa e seu marido, um executivo, bebiam em segredo, o que tinha se tornado um problema sério. No entanto, eles encontraram uma nova esperança em sua prática do pensamento próspero. Eles começaram a perceber que seus problemas com a bebida podiam sim ser superados. Conforme conquistaram essa percepção vitoriosa, conseguiram resolver hostilidades e conflitos internos. O problema com a bebida diminuiu gradativamente. Muitos casamentos foram salvos depois que um ou outro cônjuge começou a invocar as leis da prosperidade. O parceiro divorciado de uma pessoa voltou e eles se casaram de novo. Muitos solteiros e solitários se casaram bem, um deles depois de ser viúvo por 20 anos. Um executivo que sempre detestara seu trabalho conseguiu uma nova perspectiva profissional à medida que começou a usar essas ideias e com o tempo deixou de odiá-lo. Como resultado do sucesso generalizado daquela turma de prosperidade, alguns dos membros vieram em meu auxílio. Um executivo ajudou-me a orar para que o livro fosse publicado, um corretor de ações deu-lhe o título e um consultor de relações públicas encontrou um agente literário e um editor para o livro. O vendedor estava certo. Aquele vendedor estava certo. Existe mesmo pó de ouro no ar. Para você, para mim, para todo mundo. Os cientistas sabem que há pó de ouro no ar, porque eles declaram que o universo não é composto de outra coisa senão uma substância radiante e etérea, a qual o homem tem acesso ilimitado. Os psicólogos e metafísicos sabem sobre o pó de ouro. Eles declaram que o homem forma o seu mundo a partir da substância rica e ilimitada que há em seu interior e à sua volta, por meio de seus pensamentos, emoções, palavras e ações. E assim, prossigamos confiantes, sabendo que há pó de ouro no ar, que há pó de ouro em toda parte. Quando você começar a ler esse livro, não importando quais sejam as condições de sua vida, faça-o com a seguinte atitude mental: há pó de ouro no ar e para mim, por meio de pensamentos prósperos, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E nesse exato momento, estou começando a experimentar os resultados dourados. Agora, passe para as páginas seguintes, onde você aprenderá os excitantes segredos dourados de inúmeras outras pessoas. Catherine Bonder.